gosto especialmente de um que dá para guardar na cabeça de imediato, só ao ouvido. Então, o imperativo categórico diz: age, comporta-te, de tal maneira que a humanidade, na tua pessoa e na de todos os outros, seja sempre tratada como um fim e nunca como um objeto, como instrumento. Ou seja, tratar os seres humanos como fins, hoje diríamos, sujeitos de direitos. Sujeitos de direitos. E não como instrumento. Imagine que esta fosse a norma ética a ser praticada hoje, portanto, pela sociedade política. Não existiria mais crimes sobre pessoas, assaltos, estupros, mortes, não haveria mais essas coisas todas. Isso parece totalmente utópico. Entretanto, o imperativo categórico fala exatamente disso, de ser respeito incondicional ao ser humano, que deve ser tratado sempre como um ser que tem direitos e nunca instrumentalizar ninguém, seja criança, seja mulher, seja adulto, seja quem for, ninguém de nós tem direito de instrumentar ninguém, o fato moral, Mas mais profundamente ainda, esse imperativo categórico de Kant o faz exclamando que esse imperativo não foi ele criado. Ele o descobriu dentro da sua própria consciência. É isso que é. Então, a lei moral habita em mim. Falaremos outra vez disso. Daí a expressão dele, duas coisas me espantam e me enchem de indignação cada vez que volto a elas. O céu estrelado sobre mim e a descoberta da consciência moral em mim. Descoberta da consciência moral em mim. Aqui no livro que eu escrevi, eu cito essa passagem. Então diz Kant: não vinha a ideia de ninguém que ele estava sujeito só à sua própria legislação. Eu não sabia, não tinha consciência que eu era autolegislador. Embora essa legislação seja universal e que ele está somente obrigado a agir conforme a sua própria vontade, porque sou eu que quero dar nessa lei moral. Então eu ajo segundo a minha própria vontade, mas que, segundo o fim natural do ser humano, essa vontade é uma legisladora universal. Sim, essa lei então vale para todos. O imperativo que eu citei vale para todos nós. Tudo bem. Entretanto, sou eu que dou para mim. Cada um de nós dá para si, e portanto se torna um imperativo universal, porque todos nós, se temos consciência humana, descobrimos esse princípio dentro de nós. Esse é o fato moral, então, é uma grande descoberta. E fica o último fato, mas do qual eu já falei, a instauração dos direitos humanos modernos. Porque eu estudando um curso sobre direitos humanos agora no meu programa, lá na UERJ, então eu parti de longe. E os direitos humanos já existiam na mitologia. Depois se falou deles naturalmente na filosofia grega, idade cristã e finalmente na idade moderna. Na mitologia, só para convidar a voltar a essas coisas tão antigas e tão profundas. Na mitologia se dizia o seguinte, que nós obedecemos a uma lei não escrita.
uma lei não escrita, que não foi dada por ninguém, nem ontem, nem hoje. Nós não sabemos de quando, diz Antígona na tragédia de Sófocles, do mesmo nome, Antígona. Não sabemos, mas foi dada pelos deuses, que as colocou em nós, que colocou essa lei em nós. Ninguém a escreveu, não, nem ontem nem hoje, mas ela existe e obedece. Porque o rei Creonte, como diz a tragédia, o rei Creonte tinha um decreto que quem morresse lutando contra o rei devia, se morresse, devia ser insepulto, não podia ser enterrado. Antígona, que era irmã dele, disse: eu vou enterrar meu irmão, eu vou enterrar. Mas se ela o enterrasse, certamente também ia ser enterrada, ia ser morta. Ela falou: porque eu não obedeço ao decreto de um rei, por forte que ele seja, não obedeço a ele, obedeço à lei não escrita que está dentro de mim e que os deuses me deram. E de fato ela enterrou o irmão e morreu o irmão, né? Por causa disso. Então é a heroína da tragédia que leva exatamente o nome de Antígona, de Sófocles. Tá? Vocês encontram essa referência à lei não escrita. A lei não escrita. Os gregos se referiam a essa lei não escrita, dizendo que a lei geral. Aristóteles diz: existe uma lei geral que todos obedecemos, mas que não esteja escrita, mas que existe em todos os povos, e que os romanos chamavam ius gentium, o direito das nações, dos povos. Ius gentium. E os medievais também comentam. Então, o direito dos povos. Todos eles têm determinadas leis. Por exemplo, a lei de não matar. Era universal. Naturalmente, hoje ainda existem países onde se aplica a pena de morte, estados, claro, Estados Unidos, Estados, mas que estão todos eles retirando pouco a pouco, que na medida em que o ser humano avança em informação, avança em direitos, sabemos que nós não podemos fazer isso. Claro que existem delinquentes que têm que ser tirados da sociedade, mas tem prisões perpétuas, tem outras formas, sem recorrer à forma da morte. Então, na visão antiga, os direitos humanos se exprimiam, ou seja, pela lei não escrita, como é Antígona, ou pela lei universal, que todos praticam. Enfim, no mundo cristão, a lei não escrita, é a lei que se chama natural. E aqui seria longo explicar, eu não vou me detalhar nisso, mas, segundo a visão cristã, ainda hoje, é a seguinte: os direitos são da natureza, sim. Quem me dá os direitos é a natureza, que foi criada por Deus. Então, quem embutiu na natureza os direitos que nós temos de seres humanos livres, por exemplo, vem da natureza primeiramente, mas a origem fundamental é o ato criador de Deus, da visão cristã. Ou seja, esse parentesco entre lei natural e lei criada por Deus sempre existiu até o dia de hoje. É a lei de hoje. Agora nós estamos falando de modernidade. Jefferson, pai da independência americana, ele escreveu que a natureza e seu Criador
nos deram 3 direitos à natureza e seu Criador: direito à vida, direito à liberdade e direito a procurar a felicidade como eu achar que deve ser. 3 direitos. 3 direitos. Aqui acabou o papel de Deus. Daqui para frente, cabe a nós fazer leis que protejam esses 3 valores dados pela natureza e seu Criador. Então, são 3 direitos naturais, mas que se compõem com a legislação política que nós fazemos dele. Assim reza a Constituição americana, que ainda hoje é a mesma, com os acréscimos que estou vendo. A lei fundamental é essa. Assim reza a Revolução Francesa, nas expressões de liberdade, igualdade e fraternidade, né? E fala desses mesmos 3 direitos, só que acrescenta um 4º, que é o direito da propriedade, para a tristeza de Marx, que era contra a propriedade privada, e a Revolução Francesa consagra esse direito. E hoje nós consagramos também, porém, nenhuma propriedade humana está fora de um compromisso social. Toda propriedade tem que ter uma dimensão social. O mundo não é meu, mas eu uso esse mundo, sim, mas também chamando os outros em participação de alguma forma ou outra, ou seja, nem que seja sob a forma de impostos. Bom, esses 5 grandes fatos, então, foram criados na época moderna: o fato da filosofia, o fato da política, o fato científico, o fato